Olá, esse é o terceiro vídeo da nossa série Como Será o Fim do Mundo. No primeiro vídeo nós tratamos sobre o que acontece após a morte. No segundo vídeo nós vimos sobre como serão os últimos dias e nós vimos essa imagem aqui de que os últimos dias vão desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, que está para acontecer. E esses são os sinais que marcam esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E hoje eu quero ver com você sobre como será o último dia. E para isso, o último dia dessa era, o último dia desse mundo. E para isso eu quero começar fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta é, se você tivesse a responder como será o último dia desse mundo, o que você responderia? Uma outra pergunta, o que acontecerá com os discípulos de Jesus? E com aqueles que não são discípulos de Jesus, o que acontecerá com eles? Uma outra pergunta que eu faço para você é, e arrebatamento, vai ter? Como que vai ser? Para que serve o arrebatamento? E essa é uma pergunta que eu faço porque há muitas ideias sobre isso. As pessoas vão dizer, não, Jesus vem de maneira secreta, tira aqueles que são dele, aí depois ele vem de novo. Como tem arrebatamento? Quando que vai ser? Como é que vai ser? E etc. Bom, antes de nós entrarmos aí no texto que a gente vai estudar hoje, algumas considerações iniciais é que, primeiro, escatologia é um dos assuntos mais controversos dentro da teologia. Escatologia é a área dentro da teologia que estuda o fim dos tempos. E a escatologia é um dos assuntos que mais tem ramificações dentro da teologia. Então é importante dizer isso porque eu vou tratar aqui de uma visão, mas existem outras visões dentro disso. O nosso objetivo com esse estudo não é argumentar contra as visões contrárias e nem destrinchar, falando, não, é assim, porque assim, tal visão está errada por causa disso, etc. Nosso intuito não é ser muito detalhista aqui, mas trazer uma visão panorâmica da visão amilenista do último dia e de como será o fim desse mundo e o fim dessa era. Então a linha que nós seguimos é a linha amilenista, existem outras linhas, e esse estudo aqui, então, essa é a ideia, apresentar uma visão panorâmica de modo panorâmico essa visão. Se você tem interesse e quer estudar mais sobre isso, entender mais sobre esse assunto, eu indico você a pesquisar no YouTube vídeos do assunto escatologia e apocalipse do reverendo Leandro Lima, que é um mestre nesse assunto e tem muito a nos ensinar aí dentro disso. Quero estudar com você então hoje o texto de Apocalipse 20 e trazer então algumas considerações sobre o último dia. Esse texto diz o seguinte, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Algumas informações sobre o livro de Apocalipse, antes da gente interpretar esse texto, para a gente entender melhor esse texto. Bom, o livro de Apocalipse não é uma narrativa sobre o fim do mundo. A literatura apocalíptica era um gênero literário da época, e não tem só esse livro que é da época, existiam outros livros onde as pessoas pegavam figuras mitológicas, metafóricas e simbólicas para descrever
coisas relacionadas ao fim do mundo. Então, o livro de Apocalipse não é uma narrativa, não é esse o gênero literário dele, ele é uma literatura apocalíptica, um gênero que usa figuras mitológicas, metafóricas e simbólicas para descrever o fim do mundo. O livro de Apocalipse não é um livro cronológico, ou seja, que começa a contar uma história no capítulo 1 e termina de contar essa história no capítulo 22. Pelo contrário, ele é um livro cíclico que conta a história da redenção, a história de que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, vai voltar e vai colocar ordem nesse mundo. Ele conta essa mesma história 7 vezes diferentes, com ênfases e detalhes diferentes. Então o livro de Apocalipse, segundo a nossa interpretação, ele conta a mesma história, a história da redenção, 7 vezes diferentes, e esse livro deve ser analisado à luz do resto da Escritura. Então, como ele é um livro cheio de mitologias, cheio de simbolismos, cheio de metáforas, nós precisamos pegar o que fala nele e avaliar isso à luz de outros textos das Escrituras, para que a gente possa entender o sentido claro do texto. Hoje nós vamos trabalhar então o texto de Apocalipse e vamos completar a interpretação desse texto com outros textos, e uma coisa que é muito importante para a gente entender sobre o livro de Apocalipse é que esse livro não foi escrito para aguçar a nossa curiosidade sobre como será o fim dos tempos. Esse não é um livro para você sentar e ficar analisando e achando nas entrelinhas exatamente todos os detalhes, porque Deus deixou todos os detalhes para matar a nossa curiosidade e etc. Esse foi um livro escrito para uma igreja que na época estava sofrendo uma perseguição duríssima e estava precisando ser encorajada e ganhar esperança. Então esse é um livro escrito para uma igreja sofredora, para deixar claro para eles que, embora pareça que eles estão perdendo e que toda a igreja está sendo massacrada, Cristo continua reinando no trono e um dia ele vai voltar para colocar ordem nesse mundo. Então esse livro foi escrito com o intuito de encorajar a igreja, trazer esperança, fortalecimento, trazer consolo para a igreja, não para aguçar a nossa curiosidade sobre o fim do mundo. Dito isso, quero entrar então no texto de Apocalipse 20, e ele começa narrando, e aí Apocalipse 20, lembra que eu falei que são 7 vezes a mesma história, e Apocalipse 20, então é a 6ª vez onde ele começa a recontar essa história, e ele vai dizer lá no versículo 2 e 3, que ele viu um anjo descendo do céu, ele fala isso no versículo 1, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Bom, a descrição aqui é que o anjo veio, prendeu o diabo, Satanás, por 1000 anos em um lugar, para que ele não mais enganasse as nações. E a pergunta e sempre quando muitas pessoas leem esse texto pensando que isso é algo que está para acontecer, isso é algo futuro, então quando Jesus voltar, ele vai pegar o diabo, prender o diabo por 1000 anos, vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, para depois então o mundo acabar. Mas o texto vai falar que o diabo foi preso, amarrado, e a pergunta é quando isso aconteceu? Ou quando isso vai acontecer? E segundo o que nós entendemos, e eu já vou explicar melhor isso, mas na verdade isso daqui não se refere a algo que está para acontecer. Mas essa prisão de Satanás, ela se refere a algo que já aconteceu na primeira vinda de Cristo com sua morte e ressurreição. Quando Cristo morre e ressuscita, ele vence o império das trevas, ele acaba com o poder do diabo, ele vence isso de maneira completa, e é por isso que a nossa ideia é que quando Jesus vem, ele amarra o diabo para que ele não mais segue as nações, porque ele dá o golpe final, e o diabo já está vencido em Cristo Jesus. João 12, 38 a 33, e aí lembra que a gente tem que interpretar esse texto à luz de outros textos da Bíblia. João 12, 31 a 33 diz o seguinte, Jesus dizendo, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Olha o que Jesus vai dizer, ele estava para morrer, e ele diz que por meio da sua morte, por meio da sua obra aqui na terra, 2 coisas aconteceriam. Primeiro, o príncipe desse mundo seria expulso, Satanás seria preso, limitado. E segundo, ele iria atrair as nações e atrairia todas as pessoas até ele. E aí lembra que o texto vai dizer o seguinte, que o diabo ele estaria preso por 1000 anos
para não mais enganar as nações. Então, o que nós entendemos por isso? E qual que é a avaliação que a gente faz desse texto? É que, na verdade, o diabo foi preso e amarrado na primeira morte de Cristo. E ele foi preso não no sentido de que ele está inativo, que ele não está fazendo nada, mas a ideia é que a atuação dele agora está limitada. Até então, ele enganava todas as nações. Até então, nenhuma nação conseguia ver a luz de Cristo brilhar. Até então, você tinha a nação judaica que buscava a Deus e cria em Deus, alguns poucos estrangeiros que se juntavam a essa nação, mas todas as outras nações viviam em trevas. A partir do momento que Jesus morre e Jesus ressuscita, ele limita o poder do diabo, para agora ele não mais poder enganar as nações, e a gente percebe como isso aconteceu na primeira vinda de Cristo, porque desde então o evangelho tem chegado a todas as nações, e pessoas de todos os lugares estão tendo seus olhos abertos para ver a luz de Cristo. Por quê? Porque o diabo não está mais enganando e cegando as nações. É muito importante a gente ler o texto de Apocalipse, quando ele fala da prisão do diabo, entendendo qual que é o objetivo disso. Ele deixa claro, ele foi preso para que ele não mais enganasse as nações. Então, quando a gente lê esse texto, e quando a Bíblia fala sobre os 1000 anos que Cristo vai reinar, na verdade, esses 1000 anos não estão para acontecer. Jesus vai voltar, vai ter 1000 anos para depois o mundo acabar. Não, esses 1000 anos já começaram com a primeira vinda de Cristo, onde ele estabeleceu o seu reino, onde agora o diabo está limitado e não consegue mais cegar as nações, e o evangelho está avançando e a luz de Cristo está brilhando para outras pessoas. E um outro texto que nos mostra isso de maneira clara, Mateus 28, 18 a 19, o texto vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A pergunta para você é o seguinte: a autoridade de Jesus, o reino de Jesus vai ser estabelecido ainda? Ele vai mandar ainda? É uma coisa que está para acontecer? Não, Jesus morreu, ressuscitou, ele aparece e diz o seguinte: eu já reino. Toda a autoridade já está na minha mão, eu já mando em tudo. E aí ele vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Toda a autoridade me foi dada, o meu reino já está estabelecido, o diabo está limitado, então pode ir, porque ele não está mais cegando as nações. Vão por todo mundo, pregam o evangelho, porque pessoas de todas as nações vão agora conseguir enxergar a luz de Cristo. O diabo não pode mais deter o avanço do evangelho. A única coisa que detém o avanço do evangelho é a gente não proclamar ele. De resto, onde o evangelho for pregado, pessoas irão ver a luz de Cristo. E 1000 anos, então, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas você pode pensar: nossa, mas Jesus já veio faz mais de 1000 anos, não era só 1000 anos? Lembre-se disso. O livro de Apocalipse é um livro completamente figurado. Ele é metafórico e simbólico em tudo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que existem várias mitologias e vários simbolismos nele. Então, nós não podemos interpretar esses 1000 anos como literalmente 1000 anos. Mas, na verdade, é um período de tempo. E o próprio livro de Pedro vai dizer que um ano para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos e etc. A ideia não são 1000 anos literais, mas é um período completo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O reino de Cristo já começou e ele veio como rei. Quando o rei veio, Cristo Jesus, ele estabeleceu o seu reino aqui na terra, que continua crescendo, porque agora o poder de Satanás está limitado, ele não mais engana as nações, e o reino de Cristo continua crescendo, alcançando novas pessoas, e assim por diante. Então, e aqui a gente está falando dos últimos dias ainda, não estamos falando do último dia. Os últimos dias, e nesses últimos dias, o poder do diabo está limitado. Ele não consegue mais enganar todas as nações, e o evangelho de Cristo vai sendo pregado e vai se proliferando pelos 4 cantos do mundo. O texto de Apocalipse 20 vai continuar nos mostrando que quando todos os eleitos forem alcançados, todos aqueles que Deus tem para a salvação forem alcançados, então Deus vai soltar o diabo e vai, essa limitação, ele vai tirar essa limitação que tem no diabo, que vai seduzir as nações para promover uma grande perseguição contra o povo de Deus. Olha lá nos versículos 7 a 9 de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, esse período onde as nações não estarão cegas e Deus alcançar então todo mundo, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Percebe a descrição? O Satanás é solto, ele seduz as nações e ele forma um grande exército que vem marchando contra quem? Contra a terra, contra o acampamento dos santos, a cidade querida, e aqui é uma referência ao povo de Deus. E aqui, uma coisa que a Bíblia nos ensina é que após todos os que Deus quer alcançar serem alcançados e completar esse período de 1000 anos,
onde Cristo está levando o evangelho aos 4 cantos do mundo. O diabo então vai se levantar num levante final, vai seduzir todas as nações numa grande perseguição contra o acampamento dos santos, ou contra a cidade querida, ou contra o povo de Deus. E aqui é uma referência ao que Jesus vai chamar em Mateus 24 de a grande tribulação, quando então o diabo liderando, então o diabo usando algumas pessoas que vão liderar esse movimento, vão se levantar duramente contra aqueles que servem a Cristo Jesus. E a gente não sabe direito como vai ser essa grande perseguição, ou essa grande tribulação, mas a Bíblia fala que vai ser algo terrível. A gente não sabe, mas a ideia é que vai chegar o tempo onde nós não poderemos mais pregar o evangelho abertamente, não poderemos mais ensinar sobre Cristo para os nossos filhos, onde isso vai ser algo não só perseguido num sentido informal, mas oficialmente, institucionalmente, haverá uma grande perseguição contra aqueles que caminham com Jesus. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 24, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus está falando, Daniel faz uma profecia de que veria o abominável da desolação, que seria um homem sob a influência de Satanás, que lideraria uma grande perseguição, e aqui é uma referência ao anticristo lá de Apocalipse. E aí ele continua, então quando vir esse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então olha o que a Bíblia vai ensinar. Como serão os últimos dias? O poder do diabo está limitado, o evangelho está sendo pregado entre as nações, e até que Jesus vai alcançar todo mundo que ele quer alcançar. Então o diabo vai seduzir todas as nações, ele vai ser solto, ele vai seduzir todas as nações, e então haverá uma grande perseguição contra aqueles que são do Senhor. E o texto vai dizer o seguinte, que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, todo mundo desistiria da fé. E aqui uma coisa importante, existem algumas pessoas que pensam assim, não, mas quando isso acontecer a igreja não vai mais estar aqui, a igreja vai ser arrebatada antes de ter a grande tribulação. Mas quando você lê o texto de Mateus 24, fica claro que não. A igreja vai passar pela grande tribulação, ela vai ser duramente perseguida. E então, depois dessa grande perseguição contra a igreja, virá o último dia. E agora, então, a partir de agora, eu quero trabalhar com você quais serão os eventos que marcarão o último dia, e acontecerão 5 coisas no último dia. Essas 5 coisas não estão numa ordem cronológica, a gente não sabe direito como que isso vai acontecer, afinal o dia não aconteceu ainda, mas essas 5 coisas certamente acontecerão no último dia. Como será então o último dia? Eu quero ver com você a partir desse momento esse tema. A primeira coisa que vai acontecer no último dia é a manifestação pública, poderosa e triunfante de Cristo. Diante de toda a opressão contra o povo de Deus, Jesus Cristo vai se manifestar de maneira notória, pública, diante de todo mundo. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer o seguinte, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Deus vai dar a ordem, a voz do arcanjo vai ser ouvida e vai ressoar a trombeta, então o Senhor descerá dos céus. E perceba o seguinte, a ideia aqui de trombeta, na época existia um ritual, antes de um rei chegar, vinha um mensageiro que tocava uma trombeta anunciando que o rei estava chegando. E isso era uma cerimônia pública. A ideia aqui é que Jesus vai vir, mas não vai vir escondidinho não. Ele vai vir de maneira pública. E todo mundo vai ver. Mateus 24, 27, Jesus vai dizer, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Desde o Oriente até o Ocidente, todo olho verá Jesus voltando. Há uma única, isso aqui é uma coisa importante, há uma única volta, e essa volta de Jesus é uma volta pública. E por que eu estou enfatizando isso? Porque existem algumas pessoas que pensam que Jesus vai voltar da seguinte forma. Primeiro Jesus volta, mas ele volta escondido, só para alguns, tira alguns dessa terra, leva, vai passar um tempo para depois ele voltar de verdade. E para quem acredita nisso, na verdade não tem uma segunda volta de Cristo, tem uma segunda e uma terceira volta de Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe o seguinte, Jesus veio a primeira vez, e ele veio em humildade, morreu, ressuscitou, e ele vai vir uma segunda vez de maneira pública, de maneira poderosa, de maneira gloriosa, para botar ordem nesse mundo e acabou. Não existe uma terceira volta. É uma única e pública volta de Cristo. Mateus 24, 29 a 30, ainda Jesus falando sobre isso, logo em seguida a tribulação daqueles dias, então depois que passar lá toda aquela tribulação que a gente acabou de falar, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, haverá um grande abalo cósmico. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. O que vai acontecer no último dia? Jesus vai se manifestar de maneira pública, poderosa e triunfante. Ele vai vir, não vai vir escondido não, e não vai vir em fraqueza não, ele vai vir como rei todo-poderoso, para botar ordem na casa dele, para botar ordem no mundo dele. Uma segunda coisa que acontecerá no último dia é o que a Bíblia chama de arrebatamento. Eu sei que muitas pessoas pensam sobre arrebatamento o seguinte, que Jesus vai vir escondido, vai retirar a igreja dele daqui para ter a grande tribulação e depois, então, ele vai voltar e o arrebatamento serve para livrar o povo da grande tribulação. Mas quando a gente lê a Bíblia, não há respaldo bíblico para isso. Primeiro porque há somente uma segunda vinda de Cristo, não tem uma segunda e uma terceira. E outro ponto é que o arrebatamento não serve para nos livrar da grande tribulação, que o próprio Jesus em Mateus 24 falou que nós iremos passar por ela. O que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Que Cristo vai ressuscitar os crentes mortos, então aqueles que estiverem mortos Jesus vai ressuscitar, aqueles que estiverem vivos quando ele voltar, ele vai transformar esses com um corpo, ele ressuscita os mortos com um corpo glorificado, com um corpo que não adoece, não envelhece nem morre, e quem estiver vivo vai ter esse mesmo corpo transformado, e então Jesus vai arrebatar essas pessoas. Olha lá, e vai tirar essas pessoas da terra. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 vai dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebe? Vem a manifestação pública, toca a trombeta, todo mundo vê, Jesus voltando, então o que acontece? Aqueles que são do Senhor estão mortos são ressurretos, aqueles que são do Senhor estão vivos vão ser transformados, e todos então sobem para se encontrar com o Senhor nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento acontece, Jesus volta de maneira pública diante de todo mundo, e ele arrebata a sua igreja. A gente percebe essa mesma ideia e essa mesma visão do arrebatamento em Mateus 24, 29 a 31, que vai dizer que Jesus então vai aparecer no céu, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e aí ele continua, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Percebe? Jesus volta com muita glória, e ele manda os seus anjos reunir os seus escolhidos, e trazer os seus escolhidos. Ou também, a gente pode chamar isso de arrebatamento. Então, percebe que a ideia é, no mesmo dia que Jesus volta de maneira pública diante de todos, ele arrebata a sua igreja. E o grande ponto é a gente entender qual é o propósito do arrebatamento. Porque talvez você olhe e fale, mas por que Jesus vai tirar a gente daqui? Porque, na verdade, preste atenção nisso, o arrebatamento não serve para livrar a gente da grande tribulação. Porque Mateus 24, Jesus falou que a gente vai passar por ela. Quem estiver vivo, né? O arrebatamento serve, na verdade, para nos livrar do massacre final. Jesus vai derramar juízo, vai varrer essa terra, vai massacrar essa terra com a sua ira. Aqueles que estiverem nessa terra. Para que serve o arrebatamento? Jesus retira os seus para então derramar a ira sobre essa terra. E como quem está em Jesus, a ira de Deus caiu sobre Jesus, os seus pecados já estão pagos, eles não devem mais nada. Então Deus retira dessa terra aqueles que são seus, para derramar juízo e ira sobre aqueles que ficarem nessa terra. Então o arrebatamento serve para nos livrar do massacre final de Deus, da ira de Deus que ele vai derramar sobre essa terra. E a gente pode ver no Antigo Testamento algumas histórias que nos dão a ideia de como será o arrebatamento. Lembra da Arca de Noé? Deus ia derramar juízo sobre essa terra e ele então manda Noé construir a arca e arrebata Noé e toda a sua família. E a ideia é que antes de derramar juízo sobre essa terra, ele provê livramento, ele retira Noé dessa terra e então arrebata Noé e derrama seu juízo sobre essa terra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus ia derramar juízo sobre essa cidade, mas antes de derramar juízo ele vai lá e retira aquele que pertencia a ele, Ló e a sua família, para então derramar juízo sobre essa terra. Lembra da história de quando o povo sai do Egito? Deus abre o Mar Vermelho e todo o povo é arrebatado, é retirado para depois Deus fechar o mar sobre os egípcios e derramar a sua ira sobre os egípcios. Então, o arrebatamento, ele tem como propósito livrar o povo de Deus do massacre final. Ele reúne e eleva os seus e os glorifica e os leva para se reunir e reinar com Jesus. Eles são elevados até Cristo em glória e então eles assumem as fileiras do exército de Cristo, do rei Jesus, e então eles aparecem junto e eles vêm junto com Cristo
para reinar e julgar as nações. A Bíblia fala que aqueles que são do Senhor julgarão as nações também no último dia. E o arrebatamento é como a cerimônia de um casamento. A igreja está então, ela sobe para se encontrar com o seu noivo, para que eles estejam então unidos para todo sempre, sem mais o pecado que tanto os atrapalha. Então, uma segunda coisa que acontecerá no último dia é o arrebatamento, onde Cristo retira a sua igreja para derramar juízo sobre essa terra. Uma terceira coisa que vai acontecer no último dia é a vitória sobre o anticristo, o diabo, os ímpios e todo o reino das trevas. O texto a gente lê o texto onde o diabo reúne então todo um exército, reúne todas as nações e seduz todas as nações para se levantar contra o povo de Deus. É o reino das trevas se levantando contra o reino da luz. E talvez você fique pensando, nossa, vai ser a batalha do Armagedon, vai ser uma batalha sangrenta, quem será que vai vencer, qual é a estratégia, etc. Mas quando a gente lê, a gente percebe o seguinte, Cristo vai se manifestar, porque nenhum pecado fica alheio, não há nada ruim e nada errado que seja praticado nesse mundo que fique impune, fique alheio aos olhos do Senhor. E no final não é uma batalha. No final, na verdade, é um massacre. Jesus não vem para batalhar e medir forças com o reino das trevas. Quando ele se manifesta, ele simplesmente acaba com tudo com o sopro da sua boca. Olha Apocalipse 20, versos 9 e 10. O texto vai dizer que marcharam então pela superfície da terra, e aqui ele está falando do diabo e do reino das trevas com todo o seu exército, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí o que acontece? Uma grande batalha se forma, e o povo de Deus tenta resistir. Não. E então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Às vezes a gente tem a noção de que, a ideia de que o diabo está de um lado, Jesus está do outro, e eles estão tirando um braço de ferro para ver quem que é mais forte. Esse texto deixa uma coisa muito clara. Jesus é todo poderoso. E não há dificuldade nenhuma para ele. O reino das trevas não o deixa preocupado com nada. Não ameaça ele em nada. Ele é o Todo-Poderoso que vai vir e vai massacrar todo o império das trevas e tudo que existe de mal. O diabo e todos os seus anjos serão lançados para dentro do lago de fogo, para o inferno eterno, onde ficarão por todo sempre, sendo atormentados pelos seus pecados e pagando pelos seus erros. Um outro texto que nos mostra a vitória de Cristo sobre o anticristo, o diabo, os ímpios e o reino das trevas, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda não somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. E aí percebe aqui a ideia é o seguinte: o que é esse mistério da iniquidade, etc? É essa liderança final que vai se levantar para promover uma grande perseguição contra o povo de Deus. E ele fala, olha, Paulo está dizendo, por enquanto, o mistério da iniquidade ainda não se revelou. Há algo que o detém, o Senhor está segurando ele ainda. Mas ele será de fato revelado, ele vai aparecer ainda, vai haver essa grande perseguição. Aí ele continua, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok, mas quando Jesus vir, ele vai soprar e vai cair. Ele vai vencer e vai massacrar todo o reino das trevas. Essa é uma terceira coisa que vai acontecer no último dia. Uma quarta coisa que vai acontecer no último dia, a Bíblia nos mostra que haverá uma ressurreição geral e o juízo final. Deus vai ressuscitar todas as pessoas que já viveram na face dessa terra. Pessoas que acreditaram nele, pessoas que não acreditaram nele. Pessoas que o levaram a sério, pessoas que não o levaram a sério. Todos serão ressurretos e estarão diante do Senhor. Olha o que vai dizer Apocalipse 20, 13 a 15. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebe? O mar deu seus mortos, a morte, o além, todo mundo entregou seus mortos. Todos foram ressuscitados. E eles foram ressuscitados para quê? Para comparecer diante do tribunal de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse mundo aqui é um mundo de Deus. A vida que nós temos é a vida que Deus nos deu. Tudo que nós vemos nessa terra é debaixo da permissão de Deus. E nós prestaremos conta de cada ato nosso vivido aqui nessa terra. Nós seremos julgados, nós estaremos um dia diante do juiz. Algumas pessoas dizem, aqui se faz, aqui se paga. Mentira! Aqui se faz, aqui não se paga, mas um dia todo mundo vai pagar, porque nesse dia Jesus vai ressuscitar todos. E todos estarão diante dele. E o texto vai dizer que aqueles que não são achados inscritos no livro da vida, e que livro é esse?
É o livro, e é claro que é uma linguagem figurada, mas é o livro onde estão registrados os nomes daqueles que se renderam a Jesus. Quem não estiver em Cristo pagará pelos seus pecados. E por que quem está escrito no livro da vida não vai pagar pelos seus pecados? Porque Jesus já pagou os pecados no lugar deles. Então, no último dia, haverá uma ressurreição final e o juízo final. Para aqueles que são crentes, esse vai ser um dia de festa. Por quê? Porque nós ressuscitaremos em um corpo glorificado. Aqueles que estiverem mortos vão ser ressuscitados em um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? É um corpo que não mais adoece, não mais envelhece, não mais morre, não vai ter mais dor nas costas, diabetes, pressão alta, não vai ter ninguém cego, não vai ter estigmatismo, não vai ter nada disso, não vai ter miopia. Nós teremos um corpo perfeito. E quem estiver vivo vai ter esse mesmo corpo, só que não vai passar pela morte, vai ter o seu corpo transformado. Então, quem estiver morto vai ser ressuscitado num corpo glorificado. Quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado, e aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo e têm o seu nome escrito no livro da vida, então serão ressuscitados para viver uma vida perfeita com o Deus perfeito para todos sempre. Será um dia de festa para aqueles que são do Senhor. Mas para aqueles que não são do Senhor, para aqueles que não creram em Cristo, não se renderam a Cristo, esse será um dia terrível, porque o julgamento de Cristo será um julgamento sem dó nem piedade. Quem não caminha com Jesus deseja que a morte seja o fim. Deseja que morreu, acabou. Mas a Bíblia deixa uma coisa muito clara: a morte não é o fim. E nesse último dia, esse último julgamento, esse julgamento final, será sem dó nem piedade. A piedade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paciência do Senhor existe enquanto nós estamos aqui. E as chances que Deus nos dá é aqui e agora. Quando isso acontecer e quando chegar esse dia, a morte, haverá o julgamento sem dó nem piedade, e aqueles que não são do Senhor serão lançados, como o próprio texto diz, no lago de fogo e enxofre. E eles vão ser julgados. Aqui ele fala do livro, vão ser abertos os livros, onde estão registrados todos os nossos atos, palavras, pensamentos, sentimentos. A ideia é que tudo que nós falamos, pensamos, nós seremos julgados de acordo com a santa lei de Deus. E aqueles que não estão em Cristo serão enviados para o lago de fogo e enxofre. Uma coisa terrível. Uma morte, e ficarão lá pelos séculos dos séculos. E talvez você pense: nossa, mas o inferno é eterno, o lago de fogo é eterno. Isso não é injusto? Não é, sabe por quê? Porque quando nós pecamos contra Deus, que é infinito e eterno. A nossa culpa é uma culpa infinita e eterna, e é por isso que pode se passar 1 milhão de anos, eu nunca vou ter pago tudo que eu devo, porque a minha culpa contra Deus é impagável. Só Cristo consegue pagar essa culpa, porque Ele é infinito e eterno. Então, quando Ele oferece a sua vida, Ele está oferecendo algo que é capaz de cobrir os nossos pecados. Mas só Ele tem isso para oferecer, só Ele tem essa vida e essa oferta para fazer. E quem não tiver em Cristo vai pagar pelos seus pecados, pelos séculos dos séculos, no lago de fogo e enxofre, que é algo terrível. Daniel 12:2 vai dizer que muitos dos que dormem no pó da terra, aqueles que estão mortos, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E uma última coisa que vai acontecer nesse último dia. Então, a quinta coisa que acontecerá nesse último dia: haverá uma restauração cósmica. Cristo voltará, acabará com o império das trevas, ressuscitará todos, julgará todos, e então Ele vai colocar esse mundo em ordem. Esse mundo está desordenado e desequilibrado em vários aspectos. A gente pode falar da natureza desequilibrada, há terremotos, tsunamis, nasce praga no meio das plantas, e assim por diante. Nós podemos falar que o nosso corpo é desarmonizado e não está em harmonia e está desequilibrado, tanto que nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos. Nós podemos dizer que a nossa sociedade está desequilibrada, há injustiça, há mentira, há ódio, há inveja e há várias outras coisas. Quando Cristo voltar, uma última coisa que Ele vai fazer no último dia é colocar esse mundo em ordem e limpar esse mundo do pecado e de todas as consequências do pecado, tudo que afeta. E todas as consequências do pecado que estão sobre esse mundo. Cristo vai restaurar esse mundo e vai restaurar toda a criação dele. Paulo vai dizer lá em Romanos 8:19-22, que toda a criação, toda a natureza aguarda o dia que Cristo vai se manifestar, porque finalmente a natureza será liberta para viver, liberta de toda a sujeição que o pecado trouxe a ela, de toda a desgraça que o pecado trouxe a ela. Apocalipse 21 vai dizer... E aí, Apocalipse 21 é logo depois de falar aqui do julgamento em Apocalipse 20. João vai ver, ele vai dizer: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram.
Essa realidade que nós vivemos um dia vai passar. E então vai surgir uma nova realidade. E essa nova realidade vai ser marcada por um mundo completamente ordenado, harmonioso, cheio da alegria, cheio da paz de Jesus. Vai ser um mundo onde os nossos corpos não vão mais envelhecer, adoecer e morrer. Então não vai mais existir envelhecimento. Nós estaremos em completa harmonia com nós mesmos. A nossa alma vai ser uma alma que estará santificada, então nós não teremos mais pecado, não teremos uma tendência mais para o pecado, e nem cogitaremos a possibilidade do pecado. Isso é, nós estaremos em paz com Deus, e aquilo que atrapalha nosso relacionamento com Deus, que é os nossos pecados, serão extinguidos. Cristo vai nos santificar, e não só isso, mas toda a natureza vai ser completamente renovada. Os rios poluídos serão despoluídos, as desgraças que existem e os desequilíbrios que existem na nossa natureza vão sumir, e Cristo vai colocar ordem no mundo maravilhoso criado por Ele. E vai iniciar-se então uma nova era, uma era eterna, uma era restaurada. Cristo está restaurando o seu mundo, e a última coisa que Ele vai fazer no último dia é restaurar todo esse mundo, para que então o povo dele possa habitar para sempre com Ele, nesse mundo perfeito, com o Deus perfeito, vivendo uma vida perfeita para todo sempre. Enquanto esse dia não chega, nós estamos nessa era, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E essa é uma era para nós vivermos, para a Igreja de Deus, viver primeiro em oração, pedindo que Deus esteja nos fortalecendo, nos capacitando, mas principalmente em missão. O dragão está preso, o diabo está preso e ele não consegue mais cegar as nações. Ele está limitado no poder dele de cegar as pessoas. E é por isso que nós precisamos estar em missão, anunciando para as pessoas que esse mundo vai acabar, que essa vida não é eterna, que existe um novo mundo depois desse, e que só participará desse novo mundo aqueles que tiverem se rendido a Cristo Jesus. E eu quero encerrar colocando fazendo duas aplicações finais. A primeira coisa que eu quero dizer é: quem é de Jesus certamente passará por tempos difíceis, mas quem perseverar até o fim será salvo. A gente não sabe se nós, na nossa geração, nós viveremos a grande tribulação, mas é possível que sim. Nós vemos que o mundo tem, a cada ano e a cada década, se afundado moralmente e cada vez mais caminhado em uma direção contrária às coisas de Deus. Talvez nós passemos pela grande tribulação e nós vivamos tempos difíceis, mas fique firme. Independente do que acontecer, e mesmo se você não viver a grande tribulação, mesmo hoje, nós vivemos profundas dificuldades para nós caminharmos com Jesus e oposições, de certa forma, de todos os lados. Fique firme, porque você está no time mais que vencedor. Às vezes nós temos a impressão de que a igreja está retrocedendo, ou que o povo de Deus é um povo que está retrocedendo, é um povo que está fraco, que eu não sei se esse negócio dá certo. Lembre-se, Jesus vai se manifestar, e Ele vai se manifestar massacrando o reino das trevas. E quem estiver com Jesus será mais que vencedor juntamente com Ele. Nós servimos ao general todo-poderoso que morreu e ressuscitou por nós. E quem vive com Cristo receberá essa mesma vitória no último dia e reinará para sempre com Cristo. Eu lembro daquele hino antigo que nós cantamos, que castelo forte é o nosso Deus, e quando a morte enfim chegar, e quando esse mundo se acabar, para sempre com Ele nós iremos reinar. Não desista. Se você está meio desanimado na sua caminhada com Jesus, não desista, continue perseverando, continue caminhando. Você está no time certo, você está no time mais que vencedor, o time de Cristo Jesus. E uma segunda colocação que eu quero fazer, e uma segunda aplicação que eu quero fazer é, olha, uma coisa fica muito clara quando a gente lê a Bíblia, só há dois reinos, o reino das trevas e o reino de Cristo. Você pertence a qual? Você está para valer no exército de Cristo? Quem é o seu general? Jesus te chama hoje, e talvez você olhe para isso e diga o seguinte: não, Júlio, e assim, de maneira nenhuma eu estou no reino das trevas, de maneira nenhuma eu estou servindo, eu estou indo contra Deus, contra as coisas de Jesus. Eu só não tenho assim um coração muito dedicado a isso, ou eu nem ligo, ou talvez você pense, eu não tenho um coração muito dedicado a essas coisas, mas eu não estou contra Jesus não. Ou talvez você pense, eu nem ligo muito para isso, eu nem penso muito nisso, eu nem não estou muito preocupado com isso não. Eu quero lembrar as palavras de Jesus aqui de Mateus 12:30, onde ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Deixa eu te explicar uma coisa, não existe neutralidade, e não tem como a gente ficar em cima do muro. Quem não está com todo o coração caminhando com Jesus, automaticamente está contra Jesus. Quem não está com todo o coração seguindo o general Cristo Jesus, automaticamente está seguindo o general e está seguindo o general do reino das trevas. E talvez você pense, não, Júlio, mas eu nem penso, sai fora, eu nunca me envolvi com nada dessas coisas das trevas. Deixa eu explicar uma coisa. O que Satanás quer fazer com a gente é nos afastar de Jesus. Se você for uma ótima pessoa vivendo nessa terra,
no sentido de moralmente buscar ser honesto, fazer tudo, pagar suas contas em dia, ser um homem trabalhador e etc. Se você viver uma vida assim, deixando Jesus de lado, é tudo que o diabo deseja para sua vida. E é por isso que Jesus fala, quem comigo não ajunta espalha. Só há 2 exércitos, só há 2 generais, ou é Jesus ou é o diabo, ou é o reino das trevas, ou você está no reino da luz ou você está no reino das trevas. Minha pergunta é, qual general você serve? De qual reino você participa? Quem é o seu rei? Jesus te chama hoje para largar tudo e fazer dele o seu rei, para largar tudo e fazer dele o seu maior tesouro, sabendo que ele é aquele que morreu por nós, ele é aquele que tem todas as condições do mundo para guiar a nossa vida e a nossa história, ele é tudo que nós necessitamos, e Jesus te chama hoje para entender quem ele é, para se dobrar diante dele, e para viver uma vida profunda, e entregue 100% a Cristo Jesus. Esse mundo vai acabar, gente, esse mundo vai passar, essa era que nós vivemos vai passar. E se passar, e quando passar, como você estará? E quando passar, você viveu aqui nessa terra servindo a qual rei? Vivendo e fazendo parte de qual reino? A boa notícia é que Jesus te chama hoje para se arrepender dos seus pecados e crer nele. Sabendo que quando nós confessamos os nossos pecados e nós cremos em Cristo Jesus, nós somos salvos e nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele, nós podemos ter plena convicção de que se o último dia for amanhã, se o último dia for daqui 5 anos, ou se o último dia for daqui 10 anos, eu estou em paz. Porque no último dia, eu serei ressuscitado por Cristo, eu serei arrebatado por ele, eu participarei do povo que estará reinando junto com ele, e eu viverei para sempre num mundo perfeito, com o Deus perfeito, em um corpo perfeito, para a glória de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, e que Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, seja o nosso Rei. E que vivamos aqui agora, não com os nossos olhos nesse mundo, ou hoje, no amanhã, nos 5 anos, 10 anos, a gente fala muito no nosso tempo sobre qual é o seu planejamento a longo prazo, quais são os seus objetivos de vida. Que nós vivamos nessa terra olhando para um dia só, o último dia, para que a gente possa viver o presente à luz do futuro. E possamos estar com o nosso coração não nesse mundo, mas no mundo por vir, que Jesus está preparando para todo aquele que o ama e para todo aquele que aguarda a sua vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.